De volta pela Rádio e TV Novo Tempo, Identidade Geral. Muito obrigado porque você está aí, como sempre, acompanhando o nosso programa. Ele trata de um assunto desconhecido por grande parte das pessoas, mas de extrema importância. Como a condição da saúde bucal pode interferir na recuperação de pacientes no ambiente hospitalar e até favorecer o surgimento de outras doenças. Eu converso agora com o especialista em patologia bucal, o Dr. Paulo Santos. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Wagner. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Paulo, uma coisa muito interessante mesmo esse assunto, porque eu acredito que seja uma negligência aí por parte dos profissionais da área de saúde, um assunto esquecido, a higiene bucal dos pacientes que estão internados na UTI. É extremamente importante que haja uma higienização bucal desse paciente? Com certeza. Na realidade, o paciente que vai para a UTI, o indivíduo quando ele vai para uma unidade de terapia intensiva, ele geralmente recebe medicamentos que ressecam a boca. E quando se resseca a boca, há um aumento da proliferação dos micro-organismos. E quando tem mais micro-organismos, isso entra em desequilíbrio e favorece as doenças da boca aumentarem. E quando elas aumentam o risco de infecções de outras áreas do corpo, principalmente na UTI, relacionados com as infecções por via respiratória, por disseminação respiratória ou pelo sangue mesmo, pelo próprio sangue do indivíduo. Bom, então não é só uma questão de escovação, por exemplo, ou uso do fio dental. Se resseca e isso ajuda a proliferar vírus, bactérias. Então, na verdade, o que a gente precisaria é de até hidratação. Também, com certeza, eu preciso hidratar. São duas situações aí, Wagner. A primeira é que se a boca está bem higienizada, por qualquer motivo que leve o indivíduo a uma internação, ao hospital, seja um acidente, uma internação de urgência, uma cirurgia de urgência, se a boca está em boas condições, você reduz muito já isso. Mas mesmo que a boca esteja em boas condições, ao ele ser internado numa unidade de terapia intensiva, o ar ambiente, as medicações que ele toma vão favorecer uma proliferação de infecção. Então, a hidratação e os cuidados mecânicos de limpeza da boca e uso de substâncias antibacterianas, elas vão ser extremamente importantes para esse momento. Isso está sendo feito já em alguns hospitais no Brasil? Já. Existe um trabalho desde 2006 junto de cirurgiões dentistas junto à Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em que se começou a divulgar a informação da presença do dentista na unidade de terapia intensiva. Importante, tanto para dentistas se prepararem para atuar em UTI, para que médicos intensivistas com esse conhecimento apoiem essa ação e aceitem essa ação, que é uma ação relativamente nova, e o corpo de enfermagem, que sempre fez algum tipo de higienização na boca dos pacientes. E não podemos desmerecer todo o período que fizeram isso. O que a odontologia traz é técnicas, substâncias, recursos de maior efetividade para essa ação. Quais são os problemas? Por que especificamente alguns casos, algumas doenças podem ter uma intensificação, elas podem ter uma intensificação por conta de uma não higienização bucal? Existem algumas doenças, mas principalmente uma delas é relacionada diretamente com a unidade de terapia intensiva, com UTI, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o indivíduo que vai para um hospital, seja para se submeter a uma cirurgia convencional, e ele vai receber uma anestesia geral ou ser sedado numa UTI, passa-se um tubo pela boca para que ele possa respirar. Então, quando passa esse tubo, as bactérias que estão na boca, se a boca não estiver limpa, essas bactérias elas vão se alojar dentro do pulmão, que não é para ter a presença desse grupo de bactérias. Pois é, porque eu fiquei pensando, quando você começou a falar agora, como é que pneumonia tem a ver com higienização bucal? Uma coisa não parece ter muito a ver com a outra, é pulmonar o problema. Então é isso, o tubo... O tubo, ele carrega, e a outra condição é que quando ele fica muito tempo com o tubo, as bactérias da boca migram, e esse tubo tem um balão que é para impedir a passagem de secreções e líquidos da boca para o pulmão, mas em alguns movimentos isso pode migrar. Então, muita bactéria na boca
Isso vai migrando, vai descendo para a região mais baixa da laringe e passa por volta desse tubo. Então, bactérias que são comuns da boca passam a se alojar no pulmão. E aí é onde desenvolve as pneumonias. E a alimentação? Tem alguma relação também com essa dificuldade da higienização posterior? Tem alguma questão da alimentação e essa não higienização bucal da melhor forma possível? A relação que teria com a alimentação é quando o indivíduo, saímos do caso do paciente entubado em UTI, mas o indivíduo que não higieniza durante o período de internação hospitalar, ele aumenta as doenças da gengiva. E as doenças da gengiva provocam inicialmente uma inflamação e na sequência, uma infecção. Existe uma pesquisa clínica clássica na odontologia em que 2 pesquisadores deixaram por 15 dias acadêmicos de odontologia sem escovar os dentes. 15 dias depois, acadêmicos de odontologia que se alimentaram normalmente, não estavam acamados, todos eles desenvolveram alguma doença gengival. Agora, quando você transporta isso para o indivíduo que está acamado, com alguma limitação, debilitado, com uma dieta totalmente diferente, com a sua imunidade comprometida, então isso favorece muito mais rapidamente a proliferação das infecções gengivais. E a infecção gengival faz sangrar, faz doer a gengiva e começa a limitar, sim, a mastigação. Principalmente se já tem alguma doença previamente ao momento da internação hospitalar. Agora, mesmo um hospital que não tem a presença de um odontologista para fazer essa higienização, o senhor estava me dizendo, ela acontece com a presença de um enfermeiro. O enfermeiro faz essa higienização. É a equipe de enfermagem, né? A equipe o técnico de enfermagem geralmente que faz, o enfermeiro orienta e coordena isso. Agora, acontece de fato uma escovação? Geralmente não. O que se vê nos hospitais, as técnicas de higienização preconizadas nas faculdades de enfermagem, como eu fiz também faculdade de enfermagem, eu posso dizer isso com tranquilidade, são usar dispositivos que não são a escova. Eles limpam, mas eles não são tão eficientes quanto a escovação convencional. Mesmo no indivíduo entubado, existem técnicas para poder passar a escova e a ação mecânica da escova passando nas superfícies do dente e da gengiva, removendo essas bactérias, usando substâncias que são antimicrobianas potentes para esse momento, elas fazem uma grande diferença. Então, eu acho que a odontologia vem a contribuir, a agregar um cuidado que a enfermagem já faz. E por que se decidiu por um tipo de dispositivo que não é escova de dente, se a gente já há tantos anos tem a comprovação dos benefícios da escovação e a gente, né, faz um trabalho de educação infantil com a escovação? Por que no hospital isso não acontece? Wagner, a sua pergunta é interessante. É difícil higienizar. O indivíduo que está no hospital, geralmente o de UTI, que tem um tubo na boca, os movimentos podem fazer o tubo sair do local. E isso perder a ventilação e pode ser uma situação grave para o paciente. Muitos pacientes estão sedados ou têm condições neurológicas de apertamento e travamento dos dentes. Então, tecnicamente, não é algo fácil de se executar. E como passar a escova, ter que aspirar simultaneamente para não ir líquido para o pulmão, isso exige cuidados muito diferentes. Passa a ser um cuidado específico, tecnicamente, mais rigoroso, mais cuidadoso. E até há uns 10 anos, mais ou menos, as instituições mundiais que preconizam os protocolos, os guidelines para a UTI, elas só citavam que a elevação da cabeceira do leito a 30 graus, quando o paciente está internado sob ventilação mecânica, isso reduziria já as condições de pneumonia. Só que hoje, esse critério é igual para todas as instituições de UTI mundiais e o critério de um protocolo adequado de higiene bucal também. Quer dizer, é novo o conceito de que isso ajudou a reduzir em percentuais em muitas instituições de pneumonia. E as pneumonias são as principais causas de mortalidade de UTI e, portanto, você diminui mortalidade, diminui morbidade com um cuidado, teoricamente, simples, como você mesmo disse. É um conceito novo e tomara que ele se espalhe rapidamente, né? Porque com certeza vai ajudar muitas pessoas. Agora, essa questão do dentista estar envolvido no tratamento da saúde é algo que tem se intensificado, né? A gente sabe, por exemplo, do dentista envolvido no tratamento contra o câncer.
então existe uma equipe multidisciplinar e o dentista está ali fazendo parte. Você acha que esse é o caminho? Isso está se tornando cada vez mais comum? A presença do dentista vai se tornando cada vez mais imprescindível? Com certeza. Eu acho que a odontologia ela é uma ciência mais nova, mais recente que a medicina tradicional. Então, ela se manteve por um período muito grande em questões muito técnicas, somente focadas na boca. E acho que nos últimos 20, 30 anos se começou a entender um nome que fora do Brasil se usa de medicina oral e no Brasil se usa para estomatologia e odontologia hospitalar, se entendeu que a boca faz parte do corpo e que o que acontece no corpo reflete na boca, o que acontece na boca também pode refletir no corpo. E aí, hoje, dentistas começam a participar de entidades médicas, como Associação de Transplantes de Órgãos, de hematologia e oncohematologia, de câncer, de geriatria, de UTI, e assim como outras áreas. Então, o dentista começou a entender mais sistemicamente do paciente, as outras profissões de saúde começaram a entender a boca participando desse processo, e isso está culminando no momento, no Brasil, com um projeto de lei para obrigar a presença de dentistas nos ambientes hospitalares. Então já existe um projeto de lei? Existe um projeto de lei, ele já passou pelo Congresso, já passou pelo Senado, por todas as comissões e não foi assinado pelo presidente, porque existe um entrave na lei que precisa ser ajustado. Mas tem um projeto de lei de 2008, o deputado Neilton Mulim, ele já sofreu um projeto substitutivo da deputada Érica Cocai, e ele está em trâmite para ser aprovado. Quer dizer, sendo isso aprovado, o que isso traz? Traz critérios de repasses do governo para essas ações, porque os hospitais públicos, eles dependem de repasse. Claro. Então, se isso acontecer, a lei sendo aprovada, os repasses passam a ser recebidos pelos hospitais e os hospitais têm condições de ter o suporte da odontologia. Eu acho que além dessa questão da verba, tem uma questão de que, tendo uma lei, talvez esse processo multidisciplinar seja mais fácil, porque eu imagino que exista um preconceito aí, né? Tanto dos profissionais de saúde integrarem um dentista, quanto o próprio paciente vendo um dentista se integrando a uma equipe multidisciplinar de saúde. Não tem um pouco isso? Existe. Tanto que muito da produção científica é sobre a pergunta: você acha que precisa do dentista no hospital? Para os profissionais de saúde e para os cuidadores dos pacientes e para os pacientes. E o curioso é que a pergunta ela sempre tem uma resposta alta, de 80% para cima, de que há necessidade. E quando se pergunta se já teve alguma orientação sobre como cuidar da boca no hospital, ela também tem a mesma proporção de que não houve orientação nenhuma. Então, é uma necessidade, mas é uma área desconhecida. O cirurgião dentista no hospital é uma novidade, ele não é formado na sua graduação para participar de ações multidisciplinares, então é uma novidade. Começa a se instituir nas faculdades públicas e privadas disciplinas onde o dentista aprenda a se relacionar multidisciplinarmente e participar dessas equipes. Então é novidade também para o cirurgião dentista, não só para a população e para os outros profissionais de saúde. E acho que tem que haver agora um trabalho de fato de conscientização, né? Para que a população de fato entenda esse papel extremamente importante. Doutor, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho ainda pioneiro aqui no Brasil e mais uma vez eu digo, espero que essa notícia se espalhe e logo, logo isso seja uma constante em todos os hospitais. Eu também espero, eu trabalho para isso, em disseminar essa informação. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto aqui com você. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e você vai conhecer como funciona a máquina que fabrica água. É isso mesmo, eu converso com o criador desse projeto incrível logo depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já.